Jesus. A paz do Senhor, queridos. Podeis assentar. Eu quero louvar ao Senhor por estar aqui com os irmãos nesta noite para adorarmos o nosso Deus. Agradecer o convite feito pelo pastor Martinho, a irmã Débora, pastora Débora. São nossos amigos de muito tempo, Débora? Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração? Amém? Então, assim sentadinhos mesmo como vocês estão, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Eu vou pedir para você que depois da gente ler o texto, você deixa a Bíblia aberta enquanto a gente expõe a palavra do Senhor, que vai ficar mais fácil de entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém? Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém? Glória a Jesus. Eu não sei se na Bíblia de vocês, lá no título, está escrito assim: Cântico sobre Alamote, para o cantor mor, entre os filhos de Corá. Geralmente esses títulos vão nos dar algumas informações interessantes. E esse título que diz sobre Alamote significa que esse salmo, e vocês sabem que o salmo é uma poesia, uma oração que era usada como canção no tabernáculo e depois no templo. Este salmo especificamente, ele era usado em canção com um coral feminino. Sabiam disso? Um coral feminino. Então era algo bastante singular, porque nós sabemos que os levitas eram homens, não é? Os descendentes de Levi eram especificamente homens que trabalhavam no templo e todos os ofícios do templo, né? Não só cantando, não só usando os instrumentos musicais que começou com o rei Davi, mas também limpando o templo, também como porteiros e fazendo todo tipo de trabalho, e eram os homens. Mas quando no salmo aparece esse título, havia ali um coral feminino que também cantava aquele salmo específico. E esse salmo de número 46
acontecia isso. Nós não sabemos especificamente o episódio, quando foi escrito este salmo. Mas alguns estudiosos vão dizer que ele foi escrito no tempo do rei Ezequias. Aqui está falando que os descendentes de Coré estavam cantando, mas foi no tempo do rei Ezequias, então, que este salmo foi escrito por conta de um episódio de livramento. Vocês se lembram quando o rei Ezequias, ele enfrenta o rei Senaqueribe, o rei da Síria? Você deve se lembrar disso. O rei que havia levado cativo o reino do norte. Então o reino do norte foi levado cativo para a Síria. O Senhor enviou os assírios como forma de juízo, como forma de julgamento para o reino do norte, porque o povo do reino do norte, o povo de Deus, simplesmente virou as costas para o Senhor, para os ensinamentos do Senhor, e o Senhor permitiu então que os assírios viessem e levassem o reino do norte para o cativeiro. E este mesmo reino que levou o reino do norte, agora com o rei Senaqueribe, então eles vieram afrontar o rei Ezequias. O rei Ezequias era o rei que estava reinando no reino do sul. E o rei Senaqueribe veio e afrontou o rei Ezequias e mandou que os seus mensageiros dissessem, e além de mandar os mensageiros, ele enviou uma carta, dizendo a mesma coisa, dizendo o seguinte: você acha que o seu Deus vai dar livramento para você? Você está assim, pensando que o seu Deus pode te livrar das minhas mãos? Então eu quero te dizer que eu já invadi muitos reinos. E todos estes reinos que eu invadi também tinham deuses. Todos estes reinos que eu invadi também tinham divindades. Mas nenhuma delas, nenhum destes deuses conseguiu me derrotar. Conseguiu livrar o povo das minhas mãos. Todos os povos que eu quis atacar, todos os povos que eu quis, eu consegui, com o meu poder bélico, eu consegui atacar, eu consegui prender, eu consegui levar cativo, e não vai ser o teu Deus que vai livrar vocês da minha mão. Então o rei Ezequias, e a Bíblia diz que o rei Ezequias era um rei piedoso, era um rei temente ao Senhor, servia fielmente ao Senhor. Então o rei Ezequias, ele nos dá um grande exemplo. Ele pega aquela carta de Senaqueribe e ele vai até o templo, e diz a palavra do Senhor que ele estende a carta no altar. Ele estende aquela carta e ele fala com o Senhor. E ele diz: Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor está lendo o que está escrito aqui? O Senhor está vendo as afrontas deste rei pagão que não te conhece? Você está vendo, Senhor, que ele não está atacando a mim e a este povo, mas ele está atacando ao Senhor? Ele está te comparando com esses falsos deuses, esses deuses de pedra, de barro, de ferro, de ouro, que não ouve, que não vem, que não se move, que não tem poder nenhum. Ele está comparando o Senhor com estes deuses falsos. O Senhor está vendo isso? Então eu peço que o Senhor nos dê livramento e que o Senhor glorifique o seu nome neste livramento. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Senhor.
E o Senhor olhou para a oração de Ezequias. E o Senhor mandou apenas um anjo. Um anjinho só. Um anjinho. Matou 185 mil soldados inimigos. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. Então se acredita que este salmo foi escrito em homenagem a este evento de livramento. E se você prestou atenção na leitura que fizemos, nós podemos dividir este salmo em pelo menos 3 grandes partes. A primeira parte vai do primeiro versículo até o 3º versículo. Veja, nós vamos ver neste salmo pelo menos 3 coisas que o Senhor oferece para o seu povo, 3 grandes necessidades que nós, a igreja do Senhor, que o povo de Deus precisa. 3 grandes necessidades que somente o nosso Deus pode suprir. E a primeira necessidade, que vai do 1º até o 3º versículo, é a necessidade de proteção. Proteção. Escute isso, queridos irmãos. Se vocês quiserem, anotem na sua Bíblia isso. Este salmo, ele é tão atual e ele é tão importante para a situação em que nós estamos vivendo. Escute isso. Nós estamos olhando na mídia ultimamente. Se a gente pega o nosso celular e olha, ou ligamos a TV ou o rádio que seja, as notícias que ouvimos são tão alarmantes. Por outro lado, existem tantas fake news que nós não sabemos em que acreditar. Aí a gente olha coisa que nos mandam e ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira. E também temos visto notícias extremamente alarmantes e outras notícias extremamente preocupantes e negativas. Então, sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Por outro lado, outras pessoas estão desenvolvendo problemas emocionais graves. Eu estou falando de pessoas crentes, de pessoas cristãs, de pessoas que estão na igreja. Outro dia alguém colocou lá no grupo: eu não acredito em mais nada. E era uma pessoa crente. Ela estava dizendo: eu não acredito mais, e não me diga que Deus está no controle, não me diga que Deus está fazendo, não me diga, porque eu não acredito em mais nada. Outras vêm falar comigo dizendo: olha, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar remédio para levantar da cama, eu tenho que tomar remédio o tempo todo, porque eu não consigo mais, tão nervosa que eu estou, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com meus filhos, com os meus netos. Nessa noite, o Espírito Santo quer te fortalecer. Fortalecer a tua fé. Aleluia. Quer te mostrar, quer te revelar, quer descrever como Ele tem cuidado de nós, da sua igreja. Nós podemos confiar no Senhor. Nessa primeira parte do Salmo, Ele quer dizer que Ele é o nosso protetor. E é por isso que o Salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar onde você pode se esconder do perigo. Refúgio é um lugar seguro. Todo o resto pode estar caindo, pode estar se destruindo. Então você corre e entra num refúgio. Aleluia. E o salmista está dizendo: o refúgio não é um lugar, o refúgio é uma pessoa, o refúgio se chama Jesus Cristo. Aquilo que vocês leram hoje, aleluia. Ele
esconder nele. Aleluia. Você se levanta, você está nervoso, você está nervosa. Há coisas para resolver, há um dia, amanhã é segunda-feira, uma semana que começa. São contas que precisam ser pagas, são problemas que precisam ser resolvidos. E então, antes de fazer tudo isso, você entra no refúgio. Você se refugia no Senhor e pede força, porque Ele não é só refúgio, Ele é fortaleza. Significa que Ele vai te fortalecer. Foi através deste salmo que Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. Ele estava em uma situação difícil. O Papa havia excomungado, mandou prendê-lo, mandou matá-lo. O Senhor providenciou alguém para colocá-lo num castelo seguro. Foi aonde ele traduziu a Bíblia para o alemão. Provavelmente naquele castelo, estando seguro, ele olha para o Salmo de número 46 e ele escreve o hino Castelo Forte, dizendo: Deus é o meu refúgio, Ele é como um castelo fortalecido. Aleluia. Nós não somos um povinho fraco. Nós somos o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Então nós podemos ser fortalecidos diariamente. Aleluia. Você precisa entender isso e você precisa viver isso. Eu preciso viver isso diariamente. Quando me sinto fraca, eu digo: eu sou fraca, mas eu tenho um Deus que é a minha fortaleza. Ele vai te levantar. Então o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Ele está dizendo nessa primeira parte do salmo, Ele é o nosso protetor. Veja que no versículo de número 2, o salmista vai falar de elementos da natureza que são elementos extremamente sólidos. Ele fala do monte, ele fala da terra. Então, se um monte estremecer, ele está falando o quê? De uma catástrofe. Não é? Olhe para o monte é algo muito sólido. Se o monte chegar a estremecer, e ele fala do mar, nós moramos numa cidade litorânea, se o mar chegar a tomar a terra, isso seria uma catástrofe. Mas ele está falando que ainda que isso aconteça, nós não vamos temer, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, em primeiro lugar, nós temos um Deus que nos protege. Mas não somente isso. Então nós vamos ver do versículo 4 ao versículo de número 7. Nós vamos ver que Deus não é só a nossa proteção, mas Deus é um Deus presente. A presença dele está conosco. Na segunda parte do salmo, ele fala de uma cidade que é cercada, a cidade de Deus. Está falando de Jerusalém. E mesmo que a cidade de Deus, mesmo que a cidade de Jerusalém for cercada, ele está dizendo que há uma corrente de águas, que alegra esta cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então essa cidade não pode ser abalada, mesmo que seja cercada, mesmo que seja ameaçada. Esse rio de águas é o próprio Deus. O Senhor Jesus olhou para aquela mulher samaritana e disse: você está bebendo uma
você crer em mim, vai ter uma água dentro de você, dentro do teu ventre, que vai saltar para a vida eterna e nunca mais você terá sede. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E o Senhor está falando nessa noite, então por quê? Se isto é verdade, se a palavra de Deus não mente, se a palavra de Deus não falha, se esta palavra é verdadeira, por que tem tanta gente dentro da igreja passando sede? Por que tem tanta gente seca, precisando de água? O que está acontecendo? Você está perto da fonte de águas, mas está passando sede. O Senhor está dizendo, por que você não bebe, não se encharca? Por que você não mergulha? Por que não faz como Ezequiel e vai um pouco mais longe, até que as águas desapareçam? O Senhor está dizendo nessa noite, chega de molhar os pés, é necessário que você mergulhe. Aleluia. 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 Escute isso. Algo que nós ainda não experimentamos, mas está à nossa disposição. Estamos muito distraídos. Sabe qual foi o sinal que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos? Eles perguntaram, o que vai acontecer quando chegar próximo da sua volta? E ele disse, como foi nos dias de Noé. Sabe como foi nos dias de Noé? Ele mesmo fala, eles casavam, se davam em casamento, faziam negócios. O sinal é as pessoas não estar distraídas. Porque Noé estava dizendo, vai chover tanto, vai encher, vocês não vão conseguir, vocês têm que entrar na arca, eu estou construindo a arca. Mas eles continuavam distraídos. Distraídos na sua própria vida, com seus próprios negócios. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Distração, escute isso, queridos, escute isso. Sabe, é uma das armadilhas do inimigo nesses últimos dias, distração. Distração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos passar 1 hora com Deus por dia em oração? Sabe aquela coisa pequenininha que cabe no nosso bolso, na nossa bolsa? E que muita gente não consegue ficar sem segurar. E a gente fica assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? E vai tomar um café na padaria e tem que tirar uma foto. Escute isso. Minha filha estava contando hoje para mim. Ela trabalha em um parque de trampolins. Moving door. Ela é gerente ali. E ela disse, mãe, eu estava falando com um pai que a criança menor de 3 anos não pode entrar sozinha. E o pai disse, não, eu não quero entrar ali, eu não quero pular, eu sou obrigado a entrar. E eu estava explicando, a criança pode se machucar, há regras. Então tá bom, então me dá logo essa meia que eu vou entrar aí, pular aí. E foi com uma cara muito feia. Quando eles saíram, 2 minutos depois ou menos, no Instagram daquele pai, vivendo os melhores momentos com meu filho. Me divertindo com meu filho. Família em primeiro lugar. Quem está entendendo?
fake. As redes sociais são um exemplo de hipocrisia e do mundo em que vivemos. Mas o Senhor Jesus disse que nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Amém. Glória a Deus. Então, na segunda parte do Salmo, o Senhor está dizendo que Ele está presente. Ele é essa corrente de águas que está dentro desta cidade. Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então nós temos a presença dele 24 horas. E será que nós lembramos disso? Que ele está do nosso lado 24 horas. Nós temos a proteção, nós temos a presença. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E na terceira parte do Salmo, que vai do versículo 8 ao versículo de número 11, agora o Senhor mostra que Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos dá a sua proteção, Ele nos dá a sua presença e Ele demonstra o seu poder. Então nós vamos ver, a partir do versículo de número 8, o salmista faz um convite, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O salmista está dizendo, é o Senhor que está escrevendo a história. É Ele que tem o domínio, é Ele que é soberano. Ele tira reis e Ele coloca reis. Escute isso. Independente do que vai acontecer após o dia 1º do ano que está chegando, independente de quem vai receber aquela faixa presidencial, o nosso Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o domínio, Ele não perdeu o controle e Ele vai continuar cuidando da sua igreja. Amém. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Ele é quem escreve a história. O salmista está dizendo, venha, contemple. E então ele faz uma promessa a partir do versículo de número 9. Ele diz, Ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Obviamente que o salmista está usando elementos bélicos conhecidos na época, que é o arco, que é o carro. Se o salmista tivesse escrito hoje, ele ia falar em tanque de guerra, em bomba atômica. Se o Senhor quiser, Ele assopra e a bomba se desfaz. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo que um dia, escute isso, um dia, o Senhor vai fazer cessar toda a guerra contra a sua igreja. Amém. Há um período que estamos vivendo, que é um período em que a igreja é desprezada. Um período em que nós vemos muitos dos nossos irmãos sendo perseguidos. Há muitos que estão presos hoje por pregar o Evangelho, outros que foram mortos, outros que foram martirizados, outros que agora nesse momento estão sendo martirizados. A igreja perseguida. Mas haverá um dia, queridos, escute isso, aleluia. Haverá um dia que Ele vai cessar toda a guerra. Vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar os carros do inimigo no fogo. E a igreja do Senhor é que reinará com Ele neste novo céu e nova terra. Nós governaremos
que desprezaram a igreja, que desprezaram o nome do Senhor, todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que dizer que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, que só o Senhor é Deus. Eles vão ter que se ajoelhar diante do nosso Deus, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, mas primeiro vão se ajoelhar diante do nosso Senhor. Ou nós conhecemos o Deus que nós servimos, ou nós entendemos quem somos em Deus, e tomamos uma posição diante do Senhor. Escute, queridos, eu creio tanto, com toda a convicção da minha alma, que o nosso Jesus está voltando e vai voltar muito em breve. Eu creio mesmo que essas crianças que vieram hoje aqui na frente são a última geração. Nós estamos muito próximos, queridos. Muito próximos. E você acha que este inimigo que temos, que é muito mais velho que todos nós, que entende muito mais sobre a psicologia humana do que nós, você acha que ele, sabendo que está próxima a sua derrota, que ele não vai investir contra a igreja, contra o ministério de cada um de nós? Nós precisamos estar alertas. Ele é um especialista em fraqueza. Mas glória a Deus que nós temos esse Deus, aleluia, que é o nosso protetor, que está presente conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e que é o Todo-Poderoso. Ele está ao nosso lado e Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Fique em pé, igreja do Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor.